Olá, boa tarde. Chegou o dia da nossa aula, né? Bom, o assunto de hoje é um assunto muito interessante, principalmente para a indústria mais moderna. É um produto muito utilizado e nós vamos falar hoje do relé inteligente. Mas é sempre um prazer muito grande estar aqui falando para vocês, ensinando aí alguma coisa, trazendo alguma coisa que complemente o curso de projetos de painéis elétricos, né, que complemente, aí, que traga aos meus alunos, principalmente, uma nova visão de alguns detalhes. Se você quer ter acesso, você conhecimento a respeito de vários outros assuntos de painéis elétricos e industriais, você precisa ser um aluno da Angélica Marticelli, tá? E também, se você quer trabalhar na indústria, se você acha esse mercado interessante, se você está interessado em entrar nesse mercado, você precisa assistir essa aula até o final, porque ela vai te trazer vários aspectos relativos aos painéis elétricos para a indústria, principalmente os produtos que vão nesses painéis elétricos, né? E outra coisa, as empresas de automação estão aí com dificuldade de escalar, porque a automação está muito atrelada à elétrica, ou a elétrica está muito atrelada à automação, mas eu acho que a automação está muito atrelada à elétrica. Cada vez mais, né? Cada vez mais os componentes elétricos estão cada vez mais inteligentes, né? Participando aí da indústria 4.0, né? É necessário escalar mais, né? A elétrica sempre precisando da automação, né? E as indústrias de automação, as empresas de automação estão tendo dificuldade, porque não há profissionais disponíveis no mercado com esta expertise, né? Especialistas em projetos de painéis elétricos. Então, por isso, se você está interessado em fazer parte do mercado da indústria, é muito importante que você assista essa aula até o final. Outra coisa é, se você é um empresário, está assistindo essa aula, gostaria de contratar aí algum aluno do trabalho para você, de projeto de painéis elétricos, você pode contatar esses alunos certificados lá no Instagram, no Marketplace da Angélica Marticelli. Lá estão um grupo de alunos certificados, né, que fizeram o curso da Angélica Marticelli, receberam seus certificados e eles ficam lá disponíveis para que você possa contactá-los e, quem sabe, contratá-los, né? Quem sabe te ajuda, né, a escalar aí a sua indústria. Bom, o assunto de hoje é um assunto muito interessante, principalmente para a indústria mais moderna, é um produto muito utilizado, e nós vamos falar hoje do relé inteligente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vamos falar do relé inteligente, isso mesmo. Muita gente me pergunta a respeito disso. Por que é esse negócio de relé inteligente? Como que faz isso? Eu nunca ouvi falar disso. Que dificuldade que eu tenho, nossa, sempre você fala de relé inteligente, CCM inteligente, o que é isso? Eu já fiz algumas aulas falando a respeito aí de redes de comunicação e tal, né? Já falei a respeito disso. Mas vamos falar hoje especificamente desse produto maravilhoso que é o relé inteligente. Então, vamos lá? O que é relé inteligente, né? O que é isso, meu Deus do céu? É um dispositivo de gerenciamento e controle de motores elétricos com velocidade constante. Gerenciamento, olha que interessante. Gerencia e controla o funcionamento do motor elétrico, né? Com velocidade constante. Esse é um ponto importante, né? Aqui nós temos um produto, um relé inteligente da Siemens, que é o Simbocode. E aqui nós temos um da Schneider, que é o T-Sys-T. Esses dois produtos fazem muito sucesso aí na indústria, viu? E para que serve, né? Para que serve o relé inteligente? Bom, assim, de maneira bem simples, de maneira bem
simplista mesmo, ele serve para transformar uma partida direta em uma partida inteligente. Mas não é só isso, né? Nós vamos ver aqui ao longo dessa aula o que esse produto maravilhoso faz além disso. Mas, assim, como que eu uso o relé inteligente? Tem uma partida direta comum, eu quero transformá-la em inteligente, eu uso um relé inteligente, tá? Então, aqui eu coloquei um diagraminha para você ver, né? Você tem aqui, ó, o disjuntor, motor, o contator. Só isso já é uma partida direta. Uma partida direta comum já giraria esse motor tranquilamente, já partiria esse motor tranquilamente, né? Mas, se eu coloco um relé inteligente, aqui no caso, o Cibocode, que é o da Siemens, essa partida se torna uma partida inteligente. Ela pode ser inserida num CCM inteligente e essa partida se comunica lá com o centro de operação integrada da indústria, com todo o seu supervisório e o operador lá no centro de operação inteligente, de operação integrada, ele sabe tudo o que está acontecendo com esse motor através dessa conversação aqui. Então, é muito importante para a indústria nova, para a indústria moderna, para a indústria de automação, né? Aliás, automação e elétrica, como eu já disse, andam assim, muito atreladas. E como é que ele trabalha, Angélica? Como que é isso? Como que ele trabalha? Ele implementa as funções de proteção e comando para motores de velocidade constante através de uma conexão em rede. Possibilita a comunicação entre as partidas diretas e os sistemas que controlam e supervisionam o processo onde está inserido. Então, aquele motorzinho lá, ele pode movimentar uma esteira, ele pode conduzir alguns produtos, por exemplo, uma esteira de batatas fritas, vai lá para a fritadeira, vai alimentar a caldeira com bagaço, né, vai fazer um soprador ali para controlar o calor, qualquer coisa, qualquer motor, qualquer processo, né, vai fazer com que encha algumas garrafas de líquido, fazer com que essas garrafas circulem até que sejam tampadas, aquelas coisas todas de indústrias que vocês sabem, né? Na parte de mineração, na parte petrolífera, na óleo e gás, na indústria química, todas, na açúcar e álcool, né? Então, todo o processo de produção, né, inteligente precisa das partidas, que as partidas dos motores sejam inteligentes, não é mesmo? Então, ele possibilita a comunicação entre as partidas diretas, porque ela sem ela é inteligente, ela não consegue se comunicar, né, com o processo todo. Então, ela possibilita essa comunicação das partidas diretas com sistemas que controlam e supervisionam o processo todo onde essa partida está inserida. Não é um equipamento extraordinário? Eu acho. Bom, então, um exemplo de arquitetura de rede. Aqui nós temos um CCM inteligente, ó. Aqui tem as partidinhas de motores. Essas pequenininhas, com certeza, são partidas diretas, com relé inteligente e através de uma rede de comunicação Profibus, ela se comunica aqui com CLP, né, com controlador programável, e ele se comunica lá com o supervisório, lá com o centro de operação integrada. O operador está aqui, ó, vigiando todo esse processo. Aqui tem a parte de campo, lá os instrumentos de campo, os transmissores, as válvulas de controle, né, todo um processo aqui. E o CCM está lá também, parando os motores, né? E, inclusive, os inversores de frequência, soft start, estarão aqui também, todos eles se comunicando com o CLP, e o CLP lá com o supervisório. Lá, o operador, lá na sala de controle, está olhando tudo que está acontecendo com o motorzinho lá no campo. Ele sabe se ele parou, se ele não parou, se ele está funcionando bem, qual a característica dele, tudo certinho. Tudo, qual a corrente, qual a tensão que está chegando nele, tudo do processo ele vê aqui. Então, é um sistema muito importante para a indústria.
Então, isso aqui, ó, esse conjuntinho aqui é chamado de arquitetura de rede. Mas, então, não falei que o relé é responsável pela proteção? Quais os tipos de proteção que o relé inteligente traz aí para o motor, né? Ele traz a proteção contra a sobrecarga, de acordo com a norma EC 60497.4.1, muito importante, né? Porque uma sobrecarga pode provocar vários transtornos, não só para o processo todo, como para o operador também, para o patrimônio, né? Proteção de rotor bloqueado, essa é um rotor bloqueado, por exemplo, você vai fazer uma partida, ele tá parado. Dependendo da inércia, pode ser que o rotor fique bloqueado, dependendo do jeito que você vai fazer a partida, ele não consegue partir, né? Então, o relé inteligente, ele pode fazer um controle de proteção de rotor bloqueado por tempo de rotor bloqueado ou por corrente de rotor bloqueado. O tempo é o tempo máximo, né, que o rotor da máquina de indução, que é do motor, né, pode ficar travado sem que a mesma sofra danos devido ao calor dissipado pelas altas correntes. É especificado pelo fabricante. O fabricante do motor fala, olha, o meu motor, né, aguenta um tempo X de rotor bloqueado. Então, deve-se calcular o tempo de aceleração do motor para acionar determinado tipo de carga, né? Ou então por corrente. É a corrente que o motor absorve da rede quando sua velocidade de rotação é nula. Ele não começou ainda a girar, né? Ele está parado ainda, sob tensão a frequências nominais. Então, essa corrente, né, ela é absorvida aí absorve da rede, né, o motor absorve da rede essa corrente, e a corrente de rotor bloqueado é informada também pelo fabricante em relação à corrente nominal, que é o IP sobre IN, né. Então, o relé inteligente, ele fica observando o rotor de tal maneira que ele não sofra nenhum dano, né. Bom, prosseguindo aqui, a proteção contra a falta de fase, de assimetria de sequências, a proteção de subcorrente e sobrecorrente, a proteção de termistor do motor, pode ser PTC ou pode ser PT100, né? Detecção de fuga à terra também. Todas essas proteções aí o relé inteligente tem, né? Aí, tem também a proteção associada à tensão, especificamente para isso, para a parte de tensão. É a proteção de subtensão e sobretensão. Supervisão de potência, supervisão do fator de potência, detecção com base na tensão de falta de fase, assimetria e sequência de fases, né? Exemplos, então, de relés inteligentes e suas redes de comunicação. Nós temos aí a Siemens, né? Que é o Simocode, o relé da Siemens, a gente já mostrou ele lá no comecinho, né? Ele tem as redes Profibus DP, Profinet, Modbus RTU e Ethernet IP. E depois nós temos o da Schneider, né, que é o T-Sys-T. Ele tem Kenopen, DeviceNet, Ethernet, Modbus e Profibus DP. Você pode ver que as redes de comunicação são comuns a quase todos eles, né? Mas tem algumas variáveis. No da BB, nós temos aqui o UMC 100.3, ele tem a comunicação Profibus DP, DeviceNet, Ethernet, Modbus e Profinet também. Pode ver que praticamente, eles todos têm as mesmas redes de comunicação, né? A VEG,
o dela é o SRW01, ela tem a comunicação de ViceNet, Profibus DP, Modbus, Ethernet IP e Profinet. E tem a Lembrado, né? A Lembrado tem o E3, o E300, né? Era antigamente o E3, e ela tem de ViceNet e Ethernet. A rede de ViceNet foi uma rede trazida pela Lembrado. Antigamente, quando alguém queria colocar um produto Siemens com rede de ViceNet, não tinha jeito. A comunicação da Siemens era Profinet, Profibus. Então, se queria uma comunicação de ViceNet, você tinha que usar só a Lembrado. Se queria uma comunicação Profibus, você tinha que usar só Siemens. Hoje não, você viu que tem uma variável. E tem a Ethernet IP. Essa rede Ethernet, ela é bem amigável, e ela é uma rede aí que ela conversa com vários, pode ser Siemens, pode ser ABB, pode ser VEG, Schneider, qualquer um dessas, a Ethernet IP, ela é bem amigável, né? Então, uma rede que conversa com todos os equipamentos de todos os fabricantes. Eles foram vendo que isso era melhor, né? Foi aí arrumando e ficou melhor. Bom, prosseguindo, então, quais são os periféricos do relé inteligente? O que é isso, Angélica, periférico? Periférico é além do relé, além da unidade básica, o que eu preciso, né, para o relé funcionar. Então, na hora de especificar, eu vou precisar de... Eu coloquei aqui, ó, a unidade básica e tudo o que ele vai precisar para funcionar. Módulo transformador de corrente, nesse caso aqui é um exemplinho da VEG, é esse aqui. Módulo de multifunções. Módulo de operação, que é IHM, né? E os cabos de interligação desses com a unidade básica. Então, vamos falar do módulo transformador de corrente do Simocode, por exemplo, né, que é um que eu uso bastante Siemens, a gente tem muita facilidade de acesso aos produtos Siemens, na internet principalmente, né. Então, aqui é o transformador de corrente do Simocode, né, ele permite fixar em trilho básico em ajuste até 100 amperes. As classes de disparo são 5, 10, 15, 20, 25, todos, ó, até 40 segundos. E aqui tem as gamas, olha, de 0,3 a 3, 2,4 a 25, de 10 a 100. Depois, esse aqui só TC, só para medição de corrente. E depois eu tenho para medição de corrente e de tensão também, 0,3 a 4, 3 a 40, 10 a 115. Eu tenho também com janelas de passagem de 20 a 200 amperes. E tenho também com terminais tipo barra, em vez de ser com janela, né? E tenho aqui com terminais tipo barra de 63 a 630. Às vezes você não tem possibilidades de colocar janela de passagem, que você precisa colocar o barramento ali, né? Barramento ou cabo, às vezes você não tem condições de fazer isso, então você precisa colocar terminais em barra. Aí você usaria essas opções aqui, ó, de 20 a 200, de 63 até 630 amperes. Então, o módulo multifunção do Simocode, nós temos vários módulos, às vezes a gente precisa aumentar a quantidade de entradas digitais, né, e de saídas, ele tem esse módulo aqui que tem 4 entradas digitais e 2 saídas monoestáveis. E tem o outro que 4 entradas digitais e 2 saídas biestáveis. Tem o módulo analógico de 2 entradas e uma saída 0 a 4 a 20. 0 a 4 ou de 4 a 20 miliamperes. Nós temos o módulo de fuga, para essa aqui nós precisamos usar um transformadorzinho toroidal. Temos o módulo de temperatura, até 3 sensores, PT100, PT1000, PTC. Esse módulo de temperatura tem muitos clientes que utilizam porque eles querem fazer o controle aí das temperaturas dos mancais ou dos enrolamentos dos motores. Então, utilizam aí esse módulo de temperatura.
A Raizen é uma que usa muito módulo de temperatura em todos os seus motores a partir de 30 CV. Módulo de desacoplamento, módulo digital à prova de falhas, que é o DMF local, e módulo digital à prova de falhas, DMF Proof e Safe, isso é para a parte de segurança, módulos de segurança, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma carinha do módulo de multifunção, e aqui eu coloquei o módulo de fuga-terra, esse, o L3, o L22, associado aí ao módulo de fuga-terra. Toda vez que você for pedir o módulo de fuga-terra, você tem que pedir o transformador toroidal para ele, tá bom? Bom, seguindo o módulo de operação e cabo de conexão, isso tudo para o Simocode, viu, gente? É um exemplo que eu estou dando, que eu achei mais fácil a encontrar esses detalhes do Simocode, mas tem, todos os outros têm também todas as características. ABB, sim, ABB, Schneider, VEG, a Rockwell ou a Lembrado, né, a mesma coisa. Então, agora o módulo de operação. O módulo de operação é HM, interface homem-máquina, né? Ela é responsável pelo comando e sinalização local parametrizáveis, montagem na porta do painel e ligação ao módulo básico ou aos módulos de expansão também. Então, aqui a carinha dela, essa aí é com display, pode ser com ou sem display. E aqui o cabo de conexão, olha como que ele é, né? O cabo para interligar o módulo básico ao módulo transformador de corrente, ao módulo de expansão e ao módulo de operação. É um cabo para cada um, é o do básico para o módulo transformador de corrente, é do básico para o módulo de expansão e é do básico para o módulo de operação. Cada módulo que você for acrescentando, você vai acrescentando o cabo também. E ele tem aqui nessas metragens, ó. Como você pode colocar todo muito pertinho do outro, às vezes você não tem condições, você usa um cabo mais longo, mas se o seu painel tem espaço, você pode usar qualquer um desses aqui, bem pertinho um do outro, né? Bom, quais são, então, as vantagens, né, do emprego dos relés inteligentes? Quais são essas vantagens para a indústria, né? Aqui eu coloquei uma indústria aí, onde tem um supervisor aí, né? Ele permite o gerenciamento, né, inteligente do motor, porque proporciona qualquer tipo de informação sobre o motor e seu estado. Então, qualquer controle que você precisar fazer naquele motor, né, qualquer gerenciamento, você consegue fazer através do relé inteligente. Ele previne erros, detecta falhas rapidamente, evita tempos de inatividade, melhora a qualidade do processo. Evitar tempos de inatividade, isso é extremamente importante para a indústria. 1 hora de indústria parada ou de algum processo parado na indústria é um prejuízo enorme. Então, evita tempos de inatividade, isso é importantíssimo para a indústria, e melhora a qualidade do processo, também muito importante para a indústria, né? Melhorar a qualidade do processo, você imagina, que beleza, produz mais com qualidade, ganha mais, né? Quais os benefícios do relés inteligentes para a indústria, então? Né, ali, a gente viu aqui uma indústria, um exemplo de uma indústria, isso aqui está parecendo uma indústria sucocoleira. Ele permite a detecção de problemas iminentes no motor com antecedência. No caso de parada inesperada do motor, ele identifica o motivo exato, o que ajuda a resolver o problema em um período curto de tempo. A gente não falou que ele evita a inatividade, longos períodos de inatividade? Então, teve um problema no motor, no instantinho identifica e fala, ó, foi essa coisinha aqui que aconteceu. Aí já resolve rapidamente, pronto, acabou, segue o processo, né? Não fica lá um dia inteiro, 2 dias, até descobrir o que foi que parou, o que aconteceu. Ele fala rapidinho, aconteceu isso aqui, naquele lugar exato ali. Então, no instantinho resolve e a indústria segue rodando, né?
Continuando aí com os benefícios, aqui eu pus várias indústrias, ó, tratamento de água, silos, fundição, dominadeira, um monte de engarrafamento, aqui, ó, um monte de garrafa, aqui está parecendo um moinho, né? Então, o relé inteligente, ele disponibiliza dados operacionais como leitura de corrente de tensão, diagnóstico como tempo para trip e para alarmes, dados estatísticos como número de manobras e horas de operação do motor. Ou seja, né, ele disponibiliza todas as informações de processo através de suas vias de comunicação. Então, é um equipamento que traz muitos benefícios para a indústria. Então, qual a importância dele na indústria? Vou fazer um resumão aqui. Qual a importância do relé inteligente na indústria? Ele garante a operação contínua, coisa importantíssima para a indústria. Ele traz eficiência à instalação, quer dizer, ele é uma ferramenta, né, que traz eficiência à instalação. E melhora o processo de produção, né? Melhora o processo de produção, você já imagina, aumenta aí os lucros da empresa, né? Então, como que a gente faz para especificar o relé inteligente, né? Vamos ver como que acontece isso. Primeiro passo, saber qual que é a rede de comunicação que você vai usar. Às vezes o seu cliente já, quando ele te manda a lista de cargas para você fazer um CCM, por exemplo, ele já te fala, olha, aqui na minha indústria, a minha comunicação é Profibus, por exemplo, ou DeviceNet, ou Ethernet IP, uma coisa. Ele já te fala, e fala qual é a tensão de comando também que é utilizada lá. Então, aí a gente aqui, eu peguei o Simocode, né, o relé inteligente Simocode Pro, unidade básica, ele tem todas essas redes de comunicação, Profinet, Profibus, Profinet de 1 e 2 portas, Profibus DP, tem o Simocode Pro S e o Simocode Pro V. O Simocode Pro V tem mais recursos do que o Pro S. Você pode acrescentar módulos os módulos de expansão você só pode acrescentar no Pro V, tá? Aí tem o Profinet, o Modbus RTU e tem o Ethernet IP também. Então, ó, você sabendo a rede de comunicação, você já escolhe aqui, tem aqui o código dele, e sabendo qual é a tensão de comando, você vê se é 24 VCC ou 110 VCA ou VCC. Aqui vai ser BOU, está especificado aqui o seu Simocode, o seu relé inteligente da Siemens, você especifica assim. Simplesmente assim. A unidade básica já está especificada. Aí, depois, eu preciso, né, fazer o cálculo da corrente nominal daquele motor. Por que eu preciso? Porque eu vou precisar saber qual é essa corrente nominal, através dessa fórmula, que a gente já conhece essa fórmula, né? Onde o P é a potência em quilowatts, o V é a tensão, o N é o rendimento e o cosseno φ é o fator de potência. Com essa fórmula, eu calculo a corrente nominal do meu motor. E com a corrente fluida. E com a corrente nominal, eu escolho o transformador de corrente. Eu não falei que eu preciso da unidade básica, do transformador de corrente, se eu precisar de alguns módulos, eu vou usar os módulos e vou usar também os cabos. Então, para escolher o transformador de corrente, eu calculei a corrente do meu motor, vamos supor que a corrente do meu motor foi 4 amperes. Aí eu já sei, se eu quero só medição de corrente, eu já sei que eu vou usar essa aqui, ó, de 0,5 a 5, né? Esse aqui, o da VEG, né, é o SRW01, eu tenho de 0,5 a 5, de 1,25 a 12,5, de 2,5 a 25, de 12,5 a 125, de 42 a 420, de 84 a 840.
Então, ele vai até 840, o da Siemens vai até 630, né? Se eu quero medição de corrente de tensão, eu tenho as mesmas faixas também, só que eu só mudo o modelinho aqui. É o MC T1, T2, T3, aqui é o MC só, né? Então, com a corrente nominal do meu motor, eu escolho aí o meu transformador de corrente associado àquele relé inteligente. Ah, mas por que eu preciso de um transformador de corrente? A gente não viu lá que o relé inteligente vai ficar instalado na mesma linha de corrente do motor? Ele é um equipamento eletrônico, ele não suporta correntes maiores que 5 amperes. Então, por isso, eu preciso colocar um TC para que ele possa ler aí a corrente tranquilamente daquele motor. Porque, senão, você imagina se eu coloco ele lá, naquela linha lá, 25 amperes nele, vai queimar, tá? Então, eu preciso colocar um transformador de corrente para ele, tá? Esse transformador de corrente já leva para o relé inteligente a corrente certinha que ele suporta, tá bom? Bom, aqui nós temos o controlador universal da ABB. Por que eu coloquei? Coloquei o da WEG, né? E coloquei o da ABB. Por que eu coloquei o da ABB? Porque o da ABB, até 63 amperes, você não precisa colocar o TC. Que ele já vem pronto, lá dentro dele já tem um TC interno, né? Que já faz a transformação da corrente até 63 amperes, já leva para o MC, o da ABB. Leva para o MC, para o relé inteligente, já a corrente que ele suporta. Depois de 63 amperes, aí eu já uso o transformador de corrente, que é o CT4, CT5, que são aqui, ó, que começa de 60, tem a faixa de 60 a 185 amperes, e vai até, ó, 500, 800 amperes, 850 amperes. Então, se eu tenho uma corrente da linha lá, maior que 63 amperes, para o da ABB, eu preciso também usar o transformador de corrente. Tá vendo que ele é um pouquinho diferente, ó? Né? Então, até 63 amperes, o da ABB eu não preciso. O da WEG, o da Siemens e os outros eu preciso sim. Só o da ABB que não. Não se esqueça de especificar o cabo, porque senão você não tem como fazer essa interligação. Ah, pedi tudo, esqueci de especificar o cabo. Ah, eu ponho um cabo qualquer. Não pode ser um cabo qualquer. Tem que ser o cabo específico para aquele conjunto. Então, não se esqueça de especificar o cabo. Às vezes, você comprou tudo, fez a lista de material, pediu tudo, chegou lá, chegou tudo na fábrica para montar, cadê o cabo? Atrasa a montagem. Então, não pode esquecer de especificar o cabo, tá? Então, ó, o cabo de conexão aí para o Simocode, né? Nós temos aí a versão flat e a versão redondo, nessas metragens aqui está o codiguinho. Para cada uma que você precisa. Ah, preciso de conectar a unidade básica no transformador de corrente. Beleza. Preciso conectar a unidade básica no módulo de expansão de fuga-terra. Beleza. Preciso conectar a unidade básica na IHM. Beleza, tá aqui. Ah, eu vou colocar um bem pertinho do outro. Vou colocar aí, vou pedir um cabo, então, de 0,1, né? Aí um cabo de 10 centímetros, né? Pequenininho, rapidinho, coloca, e beleza. Olha, tem 2 terminais aqui na extremidade, tá vendo? Esse é tipo flat e tem também tipo redondo. Esse é o da Siemens e eu tenho aqui o da WEG, ó. Tem o cabinho da WEG também, ó. Tá? O da WEG eu tenho de 0,5 metros, de 1 metro, de 1,5 metro e de 2. Tá? A BB também tem, a Lembradley também tem, a Schneider também tem, todos têm, tá?
Vou dar um exemplinho aqui de um diagrama de força e comando, como ficaria o diagrama de força e comando com o Simocode. Aqui eu tenho o disjuntor motor, o contator, aqui está o meu transformador de corrente, né? Aqui eu tenho o cabo de comunicação, ó, entre eles, aqui é a minha unidade básica, aí eu entro aqui com a minha tensão, ó, o A1 e o A2 são onde eu entro com a minha tensão de alimentação do comando, né? Aqui eu tenho, ó, botão liga, botão desliga, aqui eu tenho selinho, tá vendo? Tem um caulinhozinho aqui, ó, um relézinho auxiliar, um selinho, tá? E aqui eu tenho tudo. E aqui eu tenho a rede de comunicação disponível para levar todas as informações dessa partida lá para o centro de operação integrada, né? Os sistemas que supervisionam todo o controle aí desse motor. Então, um exemplo de desligamento seguro. Aqui, olha, vamos falar um pouquinho disso. Aqui eu tenho um sistema de controle de processo, né, que o Simocode está mandando lá para o meu CLP, meu sistema de controle lá, tudo que está acontecendo com esse meu motor. Mas eu também tenho um sistema de segurança. Dependendo da máquina, às vezes é uma máquina dessas guilhotina, cortadeira de metal, cortadeira sei lá do que, são máquinas que precisam de sistema de segurança, elas estão integradas na IR12, né, na N12, então precisa de um sistema de proteção diferente, então tem um relé de segurança da ABB aqui associado a isso. Então, devido aí à nova regulamentação, né, especificações do desligamento seguro de motores, principalmente dos motores que podem colocar em risco aí a vida ou a integridade física do operador, né? Então, para a proteção de pessoas, essa regulamentação que veio com a N12, né, NR12, ela é específica para desligamento seguro. Então, precisa de um relé de segurança, né, igual esse aqui, ó. Uma parada de emergência, um relé de segurança. Para a proteção de pessoas, máquinas e ambientes, né. Cada vez mais isso está ganhando importância na automação dos processos, né. O relé inteligente, juntamente com o relé de segurança, esses dois aqui, ó, né, juntos, atende a essas exigências e está de conformidade com as normas EN 62061, de 2005, EN ISO 13849-1, de 2008, para segurança funcional, para que tudo aconteça sem problemas, nem para o ambiente, nem para a máquina, muito menos para a pessoa, né? O sinal de parada de emergência pode vir de um sistema de segurança, né, aqui, ó, ou então separado por um interruptor de emergência local, aqui poderia ser um botão de emergência, né? Então, é isso. Isso aqui é um exemplo de desligamento seguro. E com um relé inteligente, isso fica muito mais seguro, né? Porque ele é um relé inteligente e vai proporcionar aí, além de toda aqueles benefícios para a indústria, ainda proporciona, se você precisar de um sistema seguro, de acordo com a NR12, você tem aí, com facilidade, esse controle, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de integração de rede da VEG, né? Aqui eu tenho o disjuntor motor, eu tenho o contator e eu tenho o relé inteligente, com a sua IHM. Eu posso fazer a programação do meu relé inteligente, a configuração dele, através de um PC. Eu tenho esse cabo também. Eu não coloquei isso porque é mais aí para quem vai fazer comissionamento no campo, não para quem vai projetar, né? Então, você pode fazer a configuração do relé inteligente através de um PC. Você pode, isso aqui são as entradas digitais que você pode colocar nele, né? E ele vai comunicar aí com o supervisório, com o PLC, com uma IHM lá no campo, que é um supervisório, a IHM é um supervisório, e tudo isso pode ficar armazenado na nuvem, né? Uma rede Wi-Fi, ó,
Na nuvem. E qualquer pessoa que tenha acesso a essa rede vai saber o que está acontecendo com aquele motor lá, né? Você não vai precisar estar lá em cima do motor para saber o que está acontecendo com ele. Então, a capacidade que o relé inteligente traz de diagnóstico imediato, né, auxilia na manutenção preventiva, evitando quebras indesejáveis das máquinas, né, e também atendendo aos requisitos IoT, que é a internet das coisas, né, Internet of Things, né, que é um dos pilares da indústria 4.0, tudo integrado, tudo inteligente, eu podendo acessar de qualquer lugar onde eu estiver. Não é uma coisa maravilhosa isso, gente? Não é sensacional esse relézinho? Olha, que bonitinho. A partida que era burrinho, né? Era inteligente no sentido de proteção e de manobras, né? Mas não consegui. Se você quisesse ler, você teria que colocar aqui um transformador de corrente comum, um amperímetro, um voltímetro. Depois, se você quisesse saber qual é algum detalhe desse motor, você tinha que transformar a corrente, colocar um conversor de corrente para sei lá o quê, né? Era um monte de acessórios que você tinha que colocar. Agora não, você coloca esse equipamento inteligente e ele traz todas as informações que você precisa. Ou aqui, para o seu supervisório, ou pode armazenar lá na nuvem, e fica tudo interligado e você tem acesso a todos os dados daquele motor e daquele processo. Né? Então, gente, o que a gente conclui de tudo isso que eu falei, desse relé inteligente, dessa ferramenta maravilhosa para um CCM inteligente, CCMI, vocês vão ver muito isso por aí, CCMI, um CCM inteligente, um CCM da indústria 4.0, um CCM que está integrado no IoT, na internet das coisas. Então, o CCM inteligente é uma realidade mundial. Ele já é uma realidade mundial, né? Já vem sendo adotado com força em vários segmentos da indústria nacional. Então, é um produto que a gente precisa, nós que trabalhamos com a parte elétrica, nós que trabalhamos com a indústria, você que está interessado em trabalhar com a indústria, você que já trabalha com a indústria e não conhece, é muito importante que você se mantenha aí antenado nas questões, nos equipamentos, nos produtos que estão vindo para atender essa indústria 4.0, né? Então, a utilização do relé inteligente durante dentre as funções mais importantes, né, está a proteção do motor, evitando as paralisações da planta, reduzindo o tempo de inatividade, como eu já disse, para uma indústria, a inatividade é a morte, é um prejuízo incalculável, né? Então, informações fornecidas com antecedência relacionadas aos potenciais problemas do motor e o diagnóstico tranquilo garantem a operação contínua de quaisquer aplicações. Então, a gente precisa estar antenado, ligado em todas as novidades trazidas para o CCM inteligente. E o relé inteligente é uma delas. Ele é uma ferramenta importantíssima para uma indústria aí que queira melhorar o seu processo produtivo, que queira evitar as paradas emergenciais, né? Então, o relé inteligente, ele pode ser colocado em qualquer CCM inteligente, né? E ele atende a qualquer aplicação, a qualquer uma das indústrias mundiais, que pode ser a indústria petrolífera,
a indústria de gás, de óleo e gás, as plantas de cimento, as indústrias metalúrgicas, olha o mercado do CCM inteligente, hein? A mineração, a indústria química, o abastecimento e distribuição de água, a indústria sucroalcooleira, a indústria de alimentos, a indústria de bebidas, as plantas de papel e celulose, e por aí vai. Milhões de indústrias no Brasil inteiro, no Brasil e no mundo, né? Então, esse dispositivo, esse relé inteligente, ele é uma ferramenta muito importante nas partidas dos motores com velocidade constante, nas partidas diretas. Eu posso usar um relé inteligente com soft starter? Você não deve usar um relé inteligente com a soft starter, porque ela já tem os dispositivos de proteção e de controle que o motor precisa. Então, é uma redundância. Eu acho que eu acho que até há um conflito, tá? E com inversor de frequência? Também não. Um aluno meu uma vez me perguntou, Angélica, eu preciso usar o relé inteligente junto com o disjuntor motor, mais um para o contador? Não. Você vai usar o relé inteligente na partida, no conjunto da partida. Um relé inteligente para cada partida. E na partida reversora, eu preciso usar um relé inteligente para cada lado? Não, um único relé inteligente para a partida reversora. Ela tem 2 contadores e um único relé inteligente. Tá bom? Então, este produto, este relé inteligente, é um produto sensacional. E ele é muito importante para a indústria 4.0. É isso que a gente conclui de tudo isso, né? Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade, comente aqui embaixo. Tá bom? Se você ficou aí, nossa, ela falou disso, falou daquilo, eu não sei e tal. Comente aqui embaixo que eu vou ter muito prazer, muito gosto em te responder. Então, se você quer atender a indústria, você precisa assistir essa aula. Se você quer ter acesso a essa aula mais vezes, você só vai conseguir isso fazendo parte da comunidade Expert CCMBT no Facebook, uma comunidade fechada apenas para os alunos da Angélica Martuccelli. Então, você precisa ser um aluno da Angélica. Se você é um empresário e gostaria de ter acesso aos alunos da Angélica Martuccelli certificados, busque o Marketplace da Angélica, o Angélica Marketplace no Instagram, que você vai encontrar lá os alunos certificados que poderão te atender. Então, é isso que eu gostaria de falar para você hoje. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Bye, bye.